Nesse módulo, a gente está fazendo uma recapitulação rápida das coisas que a gente viu, mas na ordem que elas precisam acontecer para você fazer a sua construção. Nas aulas anteriores, nós conhecemos um projeto arquitetônico de construção e um projeto de interiores de designer. Também vimos que um projeto é fundamental para a construção sem retrabalho e desperdício. Além do projeto ser uma miniatura de tudo que será feito no seu imóvel, ele também servirá para adequar o seu orçamento à realidade. Agora que você já sabe que precisa de um projeto, chegou a hora de contratar a mão de obra para executar esse serviço. Mesmo que a sua casa seja simples, ela precisa ser funcional, precisa atender a todas as suas necessidades e a da sua família. Orçamento. O orçamento ou caixa é o valor que você dispõe para fazer a construção em si. Esse valor precisa estar em espécie, guardado de preferência no banco para iniciar a obra. Se você vai vender moto, carro ou outro bem para construir, esse é o momento. Guarde todo o dinheiro que você tiver, economize cada centavo porque você vai precisar dele. Construir não é barato e a mão de obra geralmente é paga semanalmente ou quinzenalmente. Já o material de construção você consegue parcelar em várias vezes em grandes depósitos. Se você não tiver um bom planejamento e uma reserva de emergência para a obra, é bem possível que o dinheiro acabe e a obra não. Se você for construir com uma empresa, o valor que ela te passará já inclui mão de obra, material e impostos. Agora, se você for fazer tudo sozinho, com um pedreiro, por exemplo, você vai precisar fazer um orçamento de mão de obra e dos materiais separados. Um bom pedreiro consegue fazer toda a lista de materiais que serão utilizados na sua obra. Com certeza não será uma lista exata, mas com ela você consegue já fazer todos os orçamentos. No módulo 5, nós tivemos aula sobre o projeto legal, eu entrei em detalhes para vocês de tudo. A documentação legal é a documentação necessária para que você consiga as aprovações na prefeitura. Esse processo ele só pode ser feito por um arquiteto ou um engenheiro. Para dar entrada na prefeitura, você precisa fornecer a eles todos os documentos necessários e pagar as taxas exigidas. Uma vez que o projeto esteja finalizado e aprovado na prefeitura, você não pode mais fazer alterações estruturais na obra e precisa colocar uma identificação do responsável na frente da obra, fixada lá no muro com o número do processo do alvará. Construção de tapumes. Projeto aprovado, equipe contratada, chegou a hora de ir para a obra. Depois que você tiver o terreno todo marcado pelo topógrafo, você vai precisar contratar as máquinas para fazer a limpeza do terreno e fazer os cortes na terra, se for o caso. É importante também fechar todo o terreno com chapas de alumínio ou aglomerado para evitar furto de materiais durante a noite. Depois disso, você vai precisar construir ou alugar um barracão para abrigar os materiais e os funcionários durante o período da construção. Ligação de água e luz. Sem água e luz não há obra. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês vai acontecer meio que junto. Enquanto uma pessoa vai fazer uma coisa, outra vai fazer outra. E assim que o terreno já estiver todo fechado e o local para colocar os materiais também já estiver definido, você precisa pedir o ligamento da água e da luz. Para ligar a luz, você vai precisar comprar um poste e aí você vai deixar tudo preparado para o pessoal da energia da sua cidade fazer a ligação. Eles vão puxar a energia da rua até o seu poste, do seu poste para dentro é você que vai precisar fazer os ajustes aí necessários. O cavalete de água, ele pode ficar aí bem próximo também desse quadro de luz, claro que não junto. Você pode colocar, por exemplo, o quadro de luz na parte de cima do poste e na parte de baixo você pode colocar o cavalete de água. Você precisa estar com esse cavalete instalado para você pedir a ligação da água também, tá? E aí você precisa ver também o melhor lugar para você deixar isso tudo. O ideal é que isso fique o mais próximo da rua, de preferência virado para a rua, para o pessoal que vai fazer a medição mensal não precisar entrar dentro da sua casa. E você pode depois pedir para o serralheiro fazer um acabamento, uma portinha que a pessoa que vai fazer a medição ela abre da rua mesmo e ela já mede e ela mesmo fecha.
Cronograma de obras. Quando você fecha contrato com uma empresa, é normal que eles façam um cronograma de obras. Após a conclusão de uma tarefa, você faz o pagamento. Se você for construir com um pedreiro, eu te aconselho a fazer exatamente a mesma coisa. Aí você vai ter que combinar com ele se ele vai receber semanalmente ou quinzenalmente. Mas no final daquela etapa, ele precisa ter terminado o que ele se propôs a fazer. Evite começar a obra em meses de outubro, novembro e dezembro. Esses meses, dependendo de onde você mora, começam os períodos de chuva, o que dificultará bastante você conseguir fazer as fundações e etc. Conseguir mão de obra também nessa época é bem mais cara do que nos outros meses do ano. Veja qual é o tempo estimado para finalizar a sua obra e comece na temporada seca, porque aí você não vai ter problema com tá chovendo no dia de fazer fundação, essas coisas assim. Então, depois que você já começou a obra, que você já tem uma certa estrutura, as chuvas não vão mais te atrapalhar. Então, ter um cronograma de obras e um cronograma de execução é bastante importante. Faça visitas diárias na obra, se possível, para acompanhar o progresso e tire foto de tudo. Todos os profissionais precisam usar EPI, que é o equipamento de proteção individual, como capacete, botas reforçadas, luvas, óculos, etc.